60% do sistema oncológico brasileiro hoje é das Santas Casas. Aí quem financia isso? A pergunta que todo mundo sempre me faz. Isso. Mas toda vez eu abro a televisão e diz que a Santa Casa está quebrando. Por quem financia isso? O SUS. Mas, meu caro, um SUS de média complexidade. Você tem hoje um orçamento de 183 bilhões do Ministério da Saúde. Para média e alta complexidade, 64 bilhões. Mas você paga uma consulta do SUS R$10. Não posso imaginar que você raciocine com a consulta de R$10. Um parto, R$443. Parto normal. Tirar um apêndice, R$414. Então, nesse impacto que nós estamos vendo, não tem como você jogar para a plateia. Santa Casa não fecha a conta. Então, o que ocorre? Quem acaba financiando? O banco. Santas Casas hoje deve 10 bilhões à Caixa Econômica Federal. As economias locais, todo mundo vê, o Hospital de Barretos, uma beleza, articulando o Hospital de lá, Irmanduce, que é uma maravilha na Bahia. Então, vai todo mundo fazendo ali, lutando. Então, sempre é mais barato a Santa Casa prestar o serviço, sempre é mais fácil. E sempre todo mundo olha e diz, mas as Santas Casas, toda hora tem crise. Claro, meu caro. Você pagar luz, água e telefone de uma entidade privada, sem fins lucrativos, recebendo o mesmo que o hospital público recebe, e ele é subvencionado, a conta não fecha. Então, a cada momento a gente vive ali conseguindo rolagem de débito financeiro, rolagem de débito previdenciário, há recurso para não sei aonde. Então, em resumo, é essa a equação que nós vivemos. Só que 60% da autocomplexidade, Santa Casa. 40% da média complexidade, Santa Casa. Chegou a hora do capitalismo brasileiro se mobilizar para financiar e ponto muitos final? Fizeram. Para que não se possa... Muitos fizeram. Eu, em Franca, por exemplo, a vantagem também de ser essa possibilidade nacional é quando fala, por exemplo, você nasceu aonde? 2 córregos perto de Jaú. Pronto, perto de Jaú, perto de Botucatu. Não é isso? Um pouquinho mais. Botucatu um pouco mais longe, mas não é longe. Pronto, que eu acabei de citando, porque o superintendente da Santa Casa é Espigolon. Então, ali naquela região, talvez um pouco mais a oeste. Isso. Então, lá, está aqui, na cabeça. Marília, aí eu pego Palmital, tal e coisa, Ourinhos. O homem se estendendo para São Paulo, rapaz. Não, mas todos os lugares, porque é as Santas Casas. Você acaba vendo a dinâmica de um setor. E aí você vê, por exemplo, aí você vai para Vale do Paraíba, aí você vê lá os José dos Campos. Você vai para São José do Rio Preto, é uma beleza. Votuporanga, Santa Casa, Votuporanga é uma beleza. São José do Rio Preto talvez seja um dos maiores hospitais do interior. Com empresariados locais, digamos assim. Locais, esse de Franca, o Sr. Onofre Trajano, que é uma figura que todo mundo conhece. O Sr. Onofre é uma felicidade, ele vai para aquela Santa Casa de Franca. O pai do Palma, que é do CIE, o pai do Paulo foi médico da Santa Casa. Então, meio que a sociedade abraça essa Santa Casa. Eu estou dando um exemplo de São Paulo, mas cada estado tem sua... É uma entidade viva. E isso que torna bonito. E em Portugal a mesma coisa. Na Itália a mesma coisa. Então, são entidades que elas não têm dom, que elas têm uma filosofia interna e que ela congrega a sociedade. E é mais barata. Então, uma pergunta que tem tudo a ver com isso. Quando é a eleição para presidente da Câmara? Você está vendo? Eu estava bem na Santa Casa. A eleição é em fevereiro de 2025, tem muito tempo pela frente. Muito tempo. Ainda passa as municipais, ainda tem a gente fazer a transição energética, tem muita coisa pela frente. Você viu que ele respondeu rindo e o olhinho brilhou. Assim. Vamos lá. O senhor se considera um pré-candidato? Bem pré-candidato. Todo mundo é. Todo deputado quer ser presidente da Câmara. Eu estou tão feliz, Reinaldo. Olha, primeiro eu não sonho vir aqui. Você não tem ideia, eu estou realizando um sonho vir aqui. Eu tinha um sonho, agora vim aqui. E essa forma que o Reinaldo está me tratando, Valfrida, ele pergunta, ele já responde. Eu estou saindo aqui feliz. Isso aqui nos comentários vão me sacanear. Já falam que eu falo demais. No comentário vão me sacanear. Não é isso, não. Não, eu estou fazendo... Vê o Burré Conversa, que aqui, a piscina é quente. Cola que é sucesso. Sai daqui feliz. Olha, claro, qualquer um dos 513 deputados quer e pode. Na verdade, o que permite, na verdade, você pensar é a coisa natural. Então, o fato de ser líder 3 vezes, o Arthur foi líder 6 vezes do Progressistas. O Rodrigo também foi líder do Democrata, e o Michel foi presidente, o Aécio. Então, são figuras que passam a ter essa influência. Porque quando se fala PSD, a bancada ela não é estanque. Então, um deputado do PSD de Santa Catarina convive com o do União Brasil, convive com o do Progressistas. Então, meio, se você é um líder que você está reeleito, então é prova de que está dando resultado à sua bancada. E as pessoas estão felizes, elas acabam passando para os outros um pouco aquilo que está acontecendo. Então, talvez isso tenha gerado essa possibilidade de meu nome ter surgido. Mas é claro que isso vai ocorrer no momento certo. Na Câmara, no Senado,
o poder econômico dos estados não corresponde necessariamente à influência dos parlamentares. Uma pergunta. É. Parabéns. É uma honra participar desse programa com você. Vocês estão vendo, é? Só que eu Então, sou entrevistado, estou aqui apavorado. Vocês estão vendo como é. Você vê... Não, é verdade. O Lira é um talvez o presidente da Câmara mais poderoso de que eu me lembre. Assim, quando você considera o conjunto de poderes que tem hoje o presidente da Câmara, o número de votos com que ele foi eleito. 464. Né? Foi maior. Né? Maior. E a maneira como ele exerce o poder. A maneira como ele exerce, sem medo. Que é mais porque vai exercer impressionante. poder sem medo, assim, não, Que é mais impressionante. não tem receio de exercer. E vem de um Estado que, quando você pensa na economia, é um Estado pequeno. Nunca houve um paulista, por exemplo, o Estado mais rico da federação com esse poder. Né? A Bahia é um grande Estado, quarto eleitorado, né? Quarto eleitorado. Mas não é São Paulo. É verdade. No poderio econômico. E, no entanto, o senhor está ali já como aí apontado como um dos pré-candidatos. O que eu quero saber, a minha pergunta é, como é que se forma, seu juiz, essa lógica da influência? Como é que um deputado vai se tornando influente? Então, eu falei assim, pode ser ele. Quando é que apontam pode ser ele? Então, excelente pergunta. Como é que se constrói isso ali dentro? Muito excelente pergunta. O que é que ocorre? Por conviver com a Câmara, ela tem a parte que o Valfrido falou, que eu achei muito interessante, dessa Câmara que não aparece, que luta pelos programas sociais, mas que existe, essa Câmara viva, e também é um ponto de influência. É uma Câmara que trata de temas, nas 25, agora 30 comissões temáticas, e você tem uma Câmara institucionalmente poderosa, que são formadas pelos presidentes de comissão, 30, depois são formadas pelos líderes, hoje 23 partidos, mas como estão em bloco, vamos botar ali 10 ou 20, o presidente da casa e mais os 5, 6 cargos da mesa. E mais os cargos de suplência. Então, botar ali, você tem hoje os 40, 50 deputados que têm institucionalmente o poder de fogo institucional de uma casa enorme. E que aparece na imprensa toda hora, isso, e aí você gera notícias. E você mantém o contato com esta casa que está produzindo, lhe potencializa. Se você é um líder que é capaz de observar que o seu par, você não é um líder, chefe de ninguém. Você não pode pensar num presidente que é chefe dos seus 512. Você vai facilitar que os 512 brilhem como você. E lhe dão apenas a sua função. Foi assim que eu fiz na Seguridade. E por isso fui presidente 3 vezes. Então, na verdade, assim, eu chegava lá e dizia, bom, você tem uma pauta X, essa é a pauta sua. Eu me lembro de uma deputada até do meu partido. Mas não se impõe vontade, você mede vontade. E você pega o holofote e mira e deixa ele brilhar. Suscetibilidade o tempo todo, em todos os lugares. Todo tempo, porque qual a diferença minha, como líder, para o liderado? De um outro qualquer. De outro qualquer, não existe. Apenas eu estou naquela função para facilitar a vida dele. Não é para que eu me locuprete na vida dele. Então, eu acho que nós temos a parte institucional da casa que permite com que você se destaque. E o que é que leva à influência interna? A capacidade de você ser generoso. A generosidade é tudo na política. Por exemplo, o Kassab é um homem generoso. Ele é pragmático, mas é generoso. E a generosidade faz com que você se destaque. Explica essa generosidade. Vou lhe dar um exemplo. O Arthur Lira é generoso. Ele consegue, em alguns pontos, sinalizar para os dele. Ele dividiu agora, o arcabouço fiscal deu um relatoria, outro deu outro. Essa generosidade faz toda a diferença no seu mandato. Tinha uma deputada, até o nome dela, Leandre, é do meu partido, PSD, do Paraná. Um dia ela me disse, olha, você sabe que tem um... Eu era presidente da comissão... Generosidade, você está dizendo, permitir o protagonismo de outro. E você ser feliz, porque você já é o protagonista. Eu não acreditava, eu já estou realizado, agora eu vou me realizar 2 vezes, cada hora eu quero... Entendeu? Essa é a primeira entrevista que eu dou como líder. Você sabia disso? É mesmo? É. E as pessoas lá me dizem assim, você é muito discreto. Eu digo, não, porque o protagonismo é dele. Então, se o tema é arcabouço fiscal, é o Pedro Paulo, deputado do Rio. Se o tema é tal, é fulano. E eu não dou entrevista. Eu digo, eu escolho até o líder é fulano agora. Então, hoje eu estou muito feliz por isso. Talvez eu estou falando, por isso eu estou muito feliz mesmo, porque o fato de estar falando 3 anos depois. Não, e sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente, vendo, conversando com as pessoas, né, quem são os deputados influentes e tal, e a gente bateu no seu nome, e diz assim, mas o cara quase não aparece. Pronto, é isso. Ele quase não aparece, mas lá na Câmara todo mundo sabe quem ele é. Todo mundo fala dele. A direita. A esquerda gosta dele, os conservadores gostam dele, não sei o que gosta dele, ele tem essa coisa da saúde, que é muito importante.
E é um sujeito que aparece pouco. É a imprensa nacional, e eu não estou aqui na linha, nós estamos tirando da obscuridade. Não tem nada de obscuro, porque assim... Eu não dá. Agora, você imagina o que é que eu vou ter que fazer depois. Porque todo mundo pergunta, eu não dou entrevista. Mas não é porque eu não dou entrevista, é porque eu designo sempre o companheiro que está na pauta. Não, porque você fica, não, mas é sério. Não você concorda? A gente está tirando o cara do anonimato. Não é, ele não é anônimo. Ao contrário. Lá na Câmara, não. Agora, quando você pega na grande imprensa, gera pouca notícia. Agora, nós percebemos antes dos outros. Tem uma lógica interna de influência que nós da imprensa não estamos sabendo medir direito também. Entendeu? E o fato é, hoje... Você está entre alguns elemento que são... de coordenação política. Você está entre aqueles que são pré-candidatos, sim, a presidente da Câmara, preciso deixar claro. Primeiro, você vê que até me tirou do ar, porque isso ele já respondeu por mim. Mas, na verdade, isso é importante, o fato de você conseguir produzir internamente, como vários dos nossos, tendo... E veja aí, muita gente chama, fulano está em clero tal, com clero tal, não é isso. Porque eu sou líder partidário. E, ao mesmo tempo, eu estou tão discreto quanto os meus. Porque naquele momento é importante que por eu ter vivido esse dia a dia da casa, todo mundo que eu conheço as pessoas lá, essa semana mesmo, semana passada eu estava no recesso, portanto, em 15 dias, e no recesso as pessoas dizem, o senhor está aqui, eu estou, porque eu vim aqui preparar a pauta da próxima semana. Aí o pessoal lá que fica cuidando da entrada do plenário, que eu fui lá olhar o plenário, disse, mas o senhor está aqui no plenário mas o senhor só está o senhor aqui? Eu disse, não, mas você também está. Então, bem que também é o corpo funcional da casa, que é muita gente, e eles vão falando isso. Tem uma senhora, a dona Madalena, quando vem ver, ela fala para o outro. Então, não pense que os deputados não se comunicam com o corpo funcional. A casa é viva. A gente vê a casa como aquele plenário bonito ou como aquela cúpula. Mas a casa é uma casa enorme, entendeu? E a Câmara fala.